Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária Regional, mais uma vez saúdo a sua presença nesta casa. A propósito de um diploma importante, mas fundamentalmente um diploma de consequência. Talvez fosse bom esta Assembleia começar por recordar a história desta matéria dos resíduos, águas e resíduos em especial. Eu lembro-me, ainda sou do tempo, em que esta Assembleia discutiu uma coisa chamada SABAM, se o Dr. Presidente desta Casa também deve se lembrar, que era um sistema regional de resíduos e águas e que criou na altura uma guerra enorme com os municípios. Acabou por não se conseguir se ingrar nesse caminho. Era uma proposta do então engenheiro Ornelas Camacho, infelizmente ainda não devidamente recordado pelos órgãos regionais, especialmente pelo Governo. Mas isto para dizer que esta matéria é uma matéria complexa, difícil e que, na minha opinião, exigiria muito diálogo entre as estruturas regionais e as estruturas municipais. Em primeiro lugar, é de facto impossível pensar que os municípios só por si conseguem criar um sistema de abastecimento de água e de recolha de resíduos suficiente e eficiente. É impossível. A estrutura geográfica assim o impede e, mais do que isso, a capacidade financeira. E foi bom se ter criado uma estrutura regional que pudesse tratar da chamada dos sistemas em alta, quer em resíduos, quer no abastecimento de água. Foi bom. Isso foi positivo. Já não foi tão positivo as ideias peregrinas do anterior Governo em dividir esta coisa em várias empresas. Ainda nos lembramos que eram 4 ou 5 empresas que estavam associadas nisto, sem qualquer tipo de lógica que não fosse apenas procurar e buscar dinheiros para poder financiar coisas. Hoje, com um problema complicadíssimo, porque quando vamos unir as empresas, os bancos vão exigir renegociação dos empréstimos concedidos, taxas diferentes, penalizações, consequências complicadas. Muitas vezes, esta aventura de gerir as coisas, muitas vezes não pensa. Mas mais complexo do que isso, ou tão complexo do que isso, é de facto a relação com os municípios. Porque veja-se, o que aqui está nesta base 13, que agora se quer alterar, em relação à concessão, o que isso quer dizer é o seguinte: a ARM quer, no fundo, ter isenção de taxas de ocupação do domínio público para poder ter bons preços daquilo que vende aos municípios. Se não tiver taxas, se não tiver esta isenção ou esta redução, vai, no fundo, repercutir esse custo no serviço que presta aos municípios. Isto é um pouco, se pensarmos, aqui há dias estivemos aqui a discutir a questão da empresa de eletricidade, é um pouco o que se passa com as empresas de eletricidade. A empresa de eletricidade também fornece a iluminação pública e, por outro lado, tem taxas de ocupação do domínio público que paga aos municípios. Esta questão foi felizmente resolvida a nível nacional, todos se lembram com certeza, foi através de uma compensação que o Governo da República dá às empresas produtoras e distribuidoras de energia elétrica, de tal forma que elas, com esta compensação, é a compensação pela iluminação pública, por sua vez, pagam as taxas de ocupação do domínio público aos municípios, naturalmente. Se calhar uma solução destas seria possível. Ou seja, haveria aqui uma forma de compensar a ARM pelas taxas de ocupação do domínio público e, assim, não penalizar os municípios no serviço que prestam. Penso que isso era um caminho. Mas esses caminhos, todos esses, passam por uma coisa que é fundamental e que penso que é o que tem faltado, que é diálogo, que é concertação entre municípios e região. Ainda eu também me lembro, já agora que tenho a idade e de facto já há alguns anos nisto, ainda me lembro de reuniões na Câmara Municipal do Funchal, em que era presidente o senhor atual presidente do Governo Regional, o Dr. Miguel Albuquerque, na altura assim surgir grandemente contra a Valor Ambiente, contra a gestão dos resíduos que era feita, inclusive a Câmara Municipal do Funchal abria um concurso para tratar dos resíduos sólidos, tirando esse tratamento à Valor Ambiente. Quis abrir essa guerra de uma forma perfeitamente pública, assumida, dizendo claramente que a Câmara Municipal do Funchal não estava disposta a pagar à Valor Ambiente os valores que a Valor Ambiente estava a pedir por causa do tratamento dos seus resíduos. Esta matéria, no fundo, antes como agora, só revela uma coisa: falta de diálogo. Senhora Secretária Regional, Vossa Excelência, que está há pouco tempo nessa cadeira, tem um especial dever nesta matéria,
que é reunir os senhores presidentes de Câmara, juntamente com os belíssimos técnicos que têm na ARM, e de facto concertar esta gente toda. Se calhar mudar o estatuto da ARM, se calhar fazer lá participar os municípios. Era uma ideia que lhe sugiro, porque isso acho que seria bastante benéfico para todos nós que temos problemas com as etares. Senhora Secretária, o que se passa com as etares é de facto uma vergonha. Repare, o Governo adjudicou, quem pagou foi a ARM, ou as suas antecedentes, e agora vai gerir os municípios, não tem dinheiro para isso. Há etares que não têm sequer, neste momento, ainda não foram concedidas, estão em guerras em tribunais. Há etares que estão fechadas porque não têm possibilidades de pagar os seus funcionamentos. Houve etares que o funcionamento foi dado a empresas que depois abandonaram porque, de facto, não receberam os dinheiros. Quer dizer, o que se passa hoje com as etares é um exemplo claro da falta de diálogo e de não haver, de facto, este espírito de concertação que é incompreensível aos olhos do cidadão normal como sou eu. Quer dizer, qualquer um de nós olha para isto e diz, mas porquê é que esta gente não se entende? Porquê é que esta gente não resolve este problema? Isto é um interesse comum, é um interesse público que está em causa. E esse aspecto é que acho que é muito importante. E Vossa Excelência, Sra. Secretária, tem um especial dever nessa matéria. Peço-lhe, em nome dos madeirenses, em nome de todos nós, em nome desta Casa, em nome do bom funcionamento destes serviços, que reúna toda a gente à sua mesa e diga, vamos resolver isto, vamos encontrar aqui um quadro legal, regulamentar, orgânico, onde estas coisas de facto se consigam consertar. Julgo que faria um bom serviço à região e eu estaria aqui para o saudar nesse sentido. Muito obrigado.